Extermina Heresias 10 apresenta O dízimo de Abraão nunca foi cristão, provando biblicamente toda a verdade. O dízimo de Abraão nunca foi cristão, conforme nos mostra o Velho Testamento. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, como está escrito em Gênesis capítulo 14, verso 20. Os lobos e cães gulosos pegam este versículo fora do contexto para coagir e induzir a igreja a dizimar. Agora vamos explicar o contexto deste versículo. No capítulo 14 de Gênesis nos revela que alguns reis por 12 anos serviram ao rei Quedorlaomer, e após um ano depois, no 13º, se rebelaram, como está escrito em Gênesis capítulo 14, verso 4. Durante a guerra, o rei Quedorlaomer vence a guerra e leva Ló, sobrinho de Abraão, que habitava em Sodoma e Gomorra. Acabou sendo levado em cativo. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, eles e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu sobrinho, seu irmão e os seus bens, e também as mulheres e o povo, como está escrito em Gênesis capítulo 14, dos versículos 14 ao 16. Vamos explicar o contexto. Veja que Abraão arma seus 318 homens para salvar o seu sobrinho e o seu irmão das mãos dos opressores e consegue trazer os bens de volta. E, conforme está escrito, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, como está escrito em Gênesis capítulo 14, verso 20. Veja que Abraão dá o dízimo de tudo, dos despojos de guerra, que era dos reis, não lhe pertencia, e que não era seu patrimônio. Se prestarem atenção neste versículo, não existe uma ordem divina exigindo dízimo de Abraão. Ele fez espontaneamente por dois motivos. Era um costume pagão da época, e deu o dízimo, sobra de guerra, somente uma vez ao rei de Salém, Melquisedeque, para poder cruzar as terras dos Jebuseus. Alguém pode argumentar erradamente dizendo que o dízimo foi antes da lei, mas antes da lei já existia a circuncisão por Abraão, como está escrito em Gênesis capítulo 17, verso 10. Uma pergunta: devemos ser circuncidados como foi Abraão? Deus mandou Abraão circuncidar ele e sua semente, mas não mandou Abraão dizimar. Ele dizimou espontaneamente somente uma vez, sem que Deus mandasse, e estava segundo o costume religioso pagão da época, em que os templos de seus deuses eram sustentados pelos dízimos e também porque precisava passar pelas terras dos Jebuseus, conforme as referências de livros teológicos descritos abaixo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti, como está escrito em Gênesis capítulo 14, verso 21. Ou seja, o rei de Sodoma e Gomorra pede apenas as pessoas, e pede para Abraão ficar com todo o despojo ao qual ele deu o dízimo. E Abraão jurou que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, como está escrito em Gênesis capítulo 14, verso 23. Abraão nega ficar com as riquezas dos reis de Sodoma, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol, Manre, estes que tomem a sua parte, como está escrito em Gênesis capítulo 14, verso 24. Observação: Abraão apenas desconta o custo operacional da guerra, o que foi gasto entre o povo que lhe seguia. Pergunta aos lobos e cães gulosos: que dizimista é esse que doa 10% ao sumo sacerdote e 90% ao rei pagão? Concluímos então que Abraão nunca foi dizimista, só deu o dízimo uma única vez e dizimou o despojo de guerra, que não era seu. E esta prática não virou mandamento para os seus filhos, e muito menos para a igreja. E Deus nunca exigiu tal prática de Abraão.
Os lobos e cães gulosos dizem: tem que dar dízimo, pois Abraão deu dízimo e ele é o pai da fé. Resposta aos lobos e cães gulosos: será que temos que ser polígamos, ter 2 mulheres, porque Abraão é o pai da fé? Abraão era um escravista nato. Será que temos que ter escravos porque Abraão é o pai da fé? Os lobos e cães gulosos dizem: o dízimo antes da lei tem que continuar sendo pago. Resposta aos lobos e cães gulosos: Deus mandou Abraão se circuncidar, e aquele que não fosse circuncidado seria extirpado, ou seja, arrancado até as raízes, destruído, como está escrito em Gênesis capítulo 17, verso 14. Uma pergunta: devemos nos circuncidar antes da lei? Não é também oferecer o sacrifício a Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 8, verso 20 a 21. Nós também devemos oferecer sacrifício, porque também foi antes da lei? Antes da lei também era costume o irmão do marido se casar com a cunhada, quando o marido falecia sem deixar filhos, como está escrito em Gênesis capítulo 38. Deve a igreja observar isso hoje, porque foi no passado antes da lei? Deus não mandou Abraão dizimar, mas pediu seu único filho, Isaque, em holocausto, como está escrito em Gênesis capítulo 22. Devem os pais hoje seguir o mesmo exemplo de Abraão? Detalhe muito importante aos lobos e aos cães gulosos: Abraão não foi justificado quando deu o dízimo, como está escrito em Romanos capítulo 4, verso 2, mas foi justificado quando foi oferecer seu único filho Isaque em holocausto no altar, como está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 17 e Tiago capítulo 2, verso 21. Devem os pais seguir este exemplo em nome de Abraão? Abraão não foi justificado quando deu o dízimo, como está escrito em Romanos capítulo 4, verso 2, mas foi justificado quando ofereceu Isaque, seu único filho, no altar, como está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 17 e Tiago capítulo 2, verso 21. Sabe por que os lobos e os cães gulosos não te ensinam isso? Resposta simples e objetiva: isso não vai dar lucro algum aos lobos e aos cães gulosos. Os lobos e cães gulosos também citam o voto de dízimo de Jacó, que nada tem a ver com a igreja. Jacó fez apenas um voto, e voto não é mandamento, nem algo formal. Nem a Bíblia diz que Jacó deu dízimo. Vamos mostrar na Bíblia alguns exemplos sobre votos. Jacó não foi dizimista, como diz os hereges. Jacó fez um voto, como está escrito em Gênesis capítulo 28, os versos 20 ao 22. Além do mais, voto não é mandamento. A pessoa faz voto se quiser. Veja os exemplos a seguir. Ana fez um voto: se o Senhor lhe desse um filho varão, ela daria ao Senhor seu filho todos os dias da sua vida, e não passaria navalha na cabeça do menino, como está escrito em 1 Samuel capítulo 1, verso 11. Porventura o voto de Ana virou mandamento para a igreja? Devem as mães deixarem seus filhos menores de 3 anos morarem para sempre dentro das igrejas? E eles devem ficar sem cortar os cabelos? Por que o voto de Jacó virou mandamento nas igrejas desses hereges, e o voto de Ana e o voto de Jefter não viraram mandamento? Jefter fez um voto e cumpriu, oferecendo sua filha em holocausto, como está escrito em Juízes capítulo 11, verso 30 ao 31. Só uma pergunta: deve hoje a igreja fazer o mesmo? Pegar seus filhos e oferecer em holocausto ao Senhor, como fez Jefter? Como que o voto de Jacó vira mandamento e o voto de Ana e Jefter não? Acorda, povo meu. Conclusão: está provado biblicamente que Abraão e Jacó nunca foram dizimistas. Depois de ter ouvido tudo isso, você vai continuar sendo enganado por estes lobos e cães gulosos, que mentem descaradamente dizendo que você tem que pagar dízimo por causa de Abraão e Jacó? Sai dela, povo meu, para que não incorras nos seus pecados, para que não seja participante de suas pragas, como está escrito em Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Estas palavras só são reveladas para aqueles que Deus ainda ama. Acesse todos os vídeos e continue no nosso canal e descubra toda a verdade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus a todos os irmãos e homens de boa vontade.